Eu não acredito. Eu quero ver se agora eu estou com som. Bom dia, novamente, mais uma vez. Edmar, querido, tá me ouvindo? Tô com som? Tô com som, sim ou não? Pois é o meu celular. Tô bloqueado. Olha eu, ó. Que massa. Tô no celular da minha filha. Minha gente, agora eu estou com voz, quer dizer que eu falei um tanto e ninguém me ouviu. Coisa boa. Agora sim. Deixa eu dar um eu, adoro desejávelzinho. Então vamos, né, Edmar? Vamos agora? Tem alguma coisa com o meu celular. Como diz meu amigo Juliano Hakim, ele diz que eu estou hackeada. Então, minhas lives agora vão ficar sem som. Tô passada, minha gente. Bora, Cris. Cris, chama a Carla pra Carla me ver com essas orelhinhas. Já que ela é fã da Disney. Falei tanto, minha gente. Falei dos sonhos, falei dos arquétipos. Ouve não? Não tá me ouvindo? Mentira. Não, brincadeira, Marcela. Tá todo mundo me ouvindo. Será que é pra eu parar de fazer live, minha gente? Tá na rua e na rua o celular dela não pega, não? Eu dou uma resposta tão grossa. Ela pode vir se diga assim, você tem que ver. Edmar, o que acontece, Edmar? Olá, Ana, tudo bem? Onde estás? Olha, eu estou em Paris ainda. Ai, como ele é Tava aí, chique. tava agora há pouco em Recife, estava em Goiânia, não é? Em Recife, Pomar da Consciência, em Goiânia, no Largo Maria, no centro de Selmana, depois do Caminhos, o Centro Universal Caminhos, Casa do Caminho, enfim. Andei por aí, pelo Brasil, e agora estou cá, em Paris. E Ai, amanhã, se Deus quiser, em Portugal. estás em Paris, que chique. Da última vez, a gente fez uma live em Paris, não foi que a gente tava conversando? Pois sim. Estivemos em Paris dia 30 no final do ano, né? Passagem do ano. E Foi. fizemos uma live sobre a energia, né? Do 478, do melhor, 368. E, e sobre a questão de vibração energética do ano, né? De 2025, que é um ano de ciclo, é um ano de mudança, como a maioria das pessoas sabem, não é? É um ano que fecha as portas, abre janelas, e o que é fato que encerra um ciclo e abre outros, não é? Novamente tocar em Paris, exatamente para dar sequência desse ciclo. Engraçado, Edmar, você falando aqui agora, não é? Eu não sei se você sabe, ou se você lembra, né, que você é brasileiro, mas amanhã a gente comemora no Brasil, nós comemoramos o Dia das Crianças, E não que só, também é né? ligado. São duas. Hã? Amanhã, se não me engano, é o dia da Nossa Senhora e o dia Isso. da. Tem um simbolismo muito importante no Brasil, porque o próprio Cristo, né, diz: vinde a mim as criancinhas. Né? Quando ele fala isso, não fala do corpo físico, fala das pessoas espiritualmente que já estão trabalhar pela fraternidade, não pela caridade, mas sim para uma consciência mais universal, consciência mais fraternalista, né? Ou seja, a criança que desperta tudo o melhor dela atinge o reino de céu, que é essa consciência universal e cósmica. E tem um simbolismo muito importante aí no Brasil, principalmente em relação à criança em si, e a Nossa Senhora, que, de uma certa forma, não deixa de ser a padroeira do Brasil, não é? E essa energia é uma energia muito materna, é a energia da criação. Enquanto aos longos dos séculos até hoje, né, vivemos muito numa energia paternalista, uma energia patriarcal. E o que é certo, né, por exemplo, quando nós falamos de África, falamos do berço, o berço é a mãe África espalhada por todos os restos dos continentes. Então a Nossa Senhora, e às vezes eu brinco muito com alguns, né, uns chama de Fatinha, outros chama de Nossa Senhora, Sua Senhora, em que é senhora de alguma coisa, né, Senhora do Destino. Então, no fundo, essas duas datas, ou melhor, essa mesma data traz um simbolismo aqui muito importante no processo físico e no processo espiritual. A ligação, né, entre esse mundo binário que nós vivemos, nessa dualidade que nós vivemos, que está relacionado sempre com o sim ou não, o preto e o branco, o escuro, a sombra, a luz,
espiritualidade e terra, materialização e desmaterialização, né, quando nós não estamos em sintonia. Então é importante a gente ter essa consciência. E no Exato. fundo, acho que poderias, essa data de amanhã, hoje como princípio, né, dessa abertura, dessa live, despertar essa consciência. Sim. E Edmar, eu não sei se você ouviu, eu estava falando uma coisa, porque antes que estava mudo e não sei o quê, enfim. Quando que Ouvimos, a sim. gente, que a gente perdeu, né, esse encantamento de fazer que a criança tem, de olhar duas Uhum, coisas aparentemente sem função e criar magia no simples, né? E quando a gente uhum, vira adulto, ou deixa mais a parte adulta da gente, mais mental, mais cognitiva, a gente só quer o que quer, a gente não tem a criatividade, né? A criança vê nisso aqui uma espaçonave, aqui vê um dragão, e quando você vê, constrói um mundo mágico, né? E a vida é mágica. E quando a gente fica, vai deixando a vida preta e branca, sem graça, porque não, a gente não consegue construir algo novo quando a gente deixa muita parte adulta, fechada, exato. sem brilho, não é? Uhum. Sim, isso é verdade. Aí, exatamente, a magia parte da inocência, parte da genuidade. Inocência e ingenuidade, ou genuidade, não tem a ver ser bonzinho, ser a ver fazer a vontade do outro, é exatamente sair algo tão simples, tão íntimo, tão fluido dentro de nós, que quando atinge o outro, estamos na mesma vibração nessa inocência, nessa magia que você está dizendo, não é? Aliás, quem nunca se encanta com um sorriso de uma criança, de um bebê, né? Isso quando vir uma criança sorrir e automaticamente aquilo nos arma. E é interessante você falar nesse ponto de vista da questão da magia da criança. E por que nós adultos também não tornar essa magia? E aliás, quando falamos de espiritualidade, é despertar essa magia dentro de nós. Que isso é o ponto fundamental e frugal. Exato. Inclusive, quando a gente trabalha, né, assim, você, eu nesse movimento, a gente trabalha junto, né, de conversar com o mundo, todo mundo que está aqui, de se abrir para o não material, porque a criança, ela ainda está aberta na pureza para os seus amigos invisíveis, não é? E a gente, quando a gente entra nesse caminho, né, volta, né, para esse caminho da espiritualidade, a gente começa a se abrir para os nossos amigos espirituais invisíveis, que a cognição diz, você está maluco. Você está conversando com uma coisa que você não está vendo? Você não está vendo que você está doido? E a gente, nessa questão, o quanto desenvolver a intuição e, como é que se diz? Dar força a ela, né? Confiar na sua intuição, tá revigorando a sua criança. Daquela conversinha que você ouviu, daquilo que você viu, aquele vulto, daquele sonho, não é? O quanto você Uhum, buscar se espiritualizar e se reconectar com o seu eu espiritual, que é o que nós somos, né, de verdade, é trazer essa criança. O quanto é importante ter a criança, né? Que ela acredita. O adulto é que diz, não, não é não, você tá doido, é mentira. Você tá vendo coisa, você tá criando. Então, criatividade, intuição, espiritualidade faz parte desse ser infinito, né? sim, é verdade. É, quando nós falamos dessa questão, por exemplo, para quem acredita na questão da reencarnação, né, que nós somos alma, espírito, duplo etérico, corpo astral, whatever, seja que nome que a pessoa dá, não é? No fundo, nós saímos de uma dimensão onde é que nós estávamos, uma dimensão mais consciente, com uma proposta de criar constantemente uma nova versão de nós mesmos. Então, quando nós entramos dentro do plano terrestre, né, através do ciclo uterino, no fundo ali, nós estamos até primeira infância, até os 7 anos, estamos ainda fazendo uma nova acoplagem do corpo espiritual, de toda a bagagem nossa do passado, para que possamos estar abertos para as novas experiências. Então, os primeiros anos, né, a primeira infância, é muito natural os amigos imaginários, é muito natural nós olharmos para os adultos e aquilo que eles falam, aquilo que eles fazem tem um grande impacto dentro de nós, né, entre a diferença entre palavra e ação, que tem que haver aqui uma sintonia. Então, uma criança, nessa primeira fase, está sempre a cobrar isso. E não é falar e sim agir, não é só frequenciar e sim vibrar.
Então, nessa primeira fase, é o momento que nós estamos aqui acoplando ainda dentro do nosso corpo físico e estamos aqui ainda tendo lembrança dos nossos corpos do passado, das nossas vivências do passado, dos nossos contatos, dos nossos seres que deixamos, os amigos, em outra dimensão. E na segunda fase, a partir dos 7 ao 14, até os 21 anos, chegar na terceira fase desse ciclo, é a hora que o nosso mental, o nosso concreto, a nossa razão começa a duvidar, começa a criar novos modelos, né, paradigmas baseados nas nossas crenças, das gerações, culturas, dos nossos antepassados, e acaba ali aquilo vai sedimentando e calcificando, e às vezes até colocando em dúvida aquela essência que nós somos de infância. Mas uma boa notícia é que quando chega lá no sétimo ciclo, a partir dos 49, nós vamos, ok, quanta coisa eu deixei de fazer daquilo que nós sonhávamos quando éramos crianças. Por exemplo, uma pessoa quando é criança tem um mundo, vê o mundo em cores, vê o mundo que tudo é possível, vê um mundo que eu posso fazer e aquilo que eu pensar eu posso realizar. Né? E nesse caminho do nosso mental, a nossa razão que vai se perdendo, né, duvidando e colocando um novo prisma para que nós podemos ter novos processos de aprendizagem, muitas das vezes esquecemos essa criança. Quer seja a criança ferida, quer seja essa criança saudável. Então, a partir desse processo, dos 14, 21, 28 aos 35 e até os 42, então passamos por uma série de vivências, uma série de experiências, exatamente para mostrar a melhor versão de nós. E quando eu falo melhor versão, Ana, não significa que é só o bem ou só o mal. Muita gente diz que a melhor versão significa que nós somos melhor, estamos bem. Não. Tudo que vem, seja ele menos positivo ou mais positivo, nós acreditarmos e tivermos as consciências que todo esse processo foi um aprendizado, aí sim que nós somos a melhor versão de nós próprios, de outras vidas, de outras experiências que nós tivemos. Então, a partir dos 49, nós temos essa experiência, né, de, ok, fazer essa profunda reflexão, quem eu sou, qual é o meu desejo mais profundo, o que eu quero da minha vida, né, e para onde eu quero, e para onde ou por onde que eu quero caminhar. Então, a partir daí, se eu conseguir buscar lá nessa infância do que realmente sonhava, o que realmente desejava, então, falar, quanto tempo eu perdi, né, desviei momentaneamente, mas eu não preciso olhar só com perda, posso olhar quanto tempo eu experienciei, vivenciei outras visões, outras percepções, para eu então resgatar essa criança interior. E tanto é dito aí em algumas processos terapêuticos, né? Resgatar a criança interior não é só resgatar, quando nós falamos assim, olha, a criança, sarar a criança ferida, curar a criança ferida. E muitos de nós fazemos essa confusão entre saúde, né, como eu já falei nos workshops aí no Brasil, confundimos sempre saúde com cura. Né? Saúde está relacionada a saudável, e saudável está relacionado com algo que está ligado com perfeição. E essa perfeição não existe. Então, o que vendem muitas das vezes por aí é saúde e não cura. A cura vem, por exemplo, antes dos nossos ancestrais. Os médicos, os nossos antepassados, antes de ser médicos, eles eram curandeiros. E se eles eram curandeiros, todos nós somos curandeiros, que nós temos isso aqui dentro de nós. Ou seja, colocar esse espírito, essa alma que veio com esse propósito, para poder curar, reverberar novos modelos, novas consciências nesse processo curativo, que é um caminho interno que nós temos que fazer, não é? Que no fundo é isso. Quando entramos no planeta Terra, entramos sozinhos, muitas vezes alguns entram como gêmeos, não é? Mas ainda assim, numa consciência, mesmo daqueles que vêm com gêmeos, trigêmeos, e seja o que for, ainda assim, cada um vem no teu universo sozinho, para poder fazer essa autocura, essa longa viagem pelo teu nível consciencial. Verdade, Edmar. E eu estava conversando no início, né, naquela parte lá que estava mudo, que eu estou usando duas orelhas de rato, né? E o quanto a gente trabalha. São vários assuntos aqui, até a gente chegar no número de hoje. O quanto a gente trabalha os arquétipos, né? Animais de poder, símbolos e tal. E quando a gente acredita, que foi o caso do Walt Disney, né? Ele elevou um rato à categoria de superstar, né? E a Sim. gente quer, que eu sou a águia, eu adoro a águia, enfim, a coruja, esses símbolos fortes, a gente trabalha. Mas quando a gente acredita, tudo pode se transformar.
não é? E as pessoas, inclusive, vestirem a nossa camisa, porque não é só você acreditar, é você fazer as pessoas quererem honrar. Quando você chega na Disney, o que não falta é orelha de rato, de todas as cores e valores, e as pessoas enlouquecidamente querendo. Quem é que colocaria uma orelha de rato, se não fosse do Pois Walt Disney? mas é interessante, esse homem que passou pela Terra, né, e está, de uma certa forma, na psicosfera da Terra ainda, esse homem foi, pode-se dizer que foi um dos grandes idealizadores, grandes sonhadores, foi um grande médium para poder ter essa visão, ou seja, ele nunca, o Peter Pan existe dentro dele até hoje ainda, né, podemos dizer, ou Exato. seja, é uma criança grande que mostrou, olha, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar, vale a pena mostrar o que que é o belo, né? E o belo não tem muitas vezes com o aspecto físico, a essência interior que cada um carrega dentro de nós, né? E ele teve esse papel para a humanidade. Quando ele criou esse projeto, quando ele pensou nisso, por mais que tenha algumas pessoas que pensam diferente em termos de algumas versões, mas o que é fato, ele proporcionou no plano físico e disse, olha, a magia existe. E a magia está dentro de você, está dentro do seu olhar, está dentro da forma de você agir. E, acima de tudo, não esquecer quem você é. Porque muitas das vezes nós esquecemos, né? E vamos buscando A, B, C, D, respostas fora, com desculpa de abrir melhor a mente para poder não encontrar-nos. Mas, na verdade, quando a gente percebe que olhando pela nossa infância, e não julgar pelo aquilo que os nossos antepassados fizeram, né? Mas olhar para a nossa infância e falar assim, ok, algum momento eu sonhei, e quando é que eu perdi esse sonho? Então, hoje, o dia de hoje aí, amanhã, principalmente no Brasil, né, pode se representar isso, é o dia de resgatar a sua criança, é o dia de olhar aquele, quando é que você sonhava, qual é o tamanho do seu sonho, né? Qual é o tamanho da sua força. Exato. E ele dizia isso, né? A frase principal é tudo aqui da Disney, de tudo que ele fez, o que ele deixou, é aquilo que você pode sonhar, você pode realizar. Porque a gente, nessa realidade, é justamente levado ao nosso encontro. Você tá louco, você não pode sonhar, isso não é para você, isso é muito. E se esse sonho vem, você que trabalha tanto essa questão de sonho, né, Edmar? Se aquele sonho veio para você, é porque você tem permissão. É para você. Porque o sonho de Edmar não é da Ana Paula, não é da Cris, não é da Mônica, não é da Pamela. É seu, porque só você vê aquilo. Não é isso, Edmar? Explica um pouquinho para Exato. quem está sonhando acordado hoje. Né, e é bem Eu sou a interessante também, sonhadora. Somos. nós sempre temos o cuidado também que, quando nós sonhamos, muitas das vezes convidamos o outro para participar do nosso sonho e fazemos aqui apenas uma projeção. E às vezes tiramos a nossa responsabilidade e culpamos do outro que, olha, o sonho é nosso, ou é seu, ou é megalômano, seja o que é. Walt Disney, por exemplo, ele até dizia, né, que o sonho, o poder do sonho está na capacidade de torná-lo real, ou seja, torná-lo em realidade. Então, os sonhos só se realizam quando nós tornamos eles no plano físico, aqui nessa dualidade que nós vivemos nesse mundo. Porque senão ele é apenas sonhos, apenas desejo, é apenas algo muito surreal. Então, a nossa capacidade, que é isso? Todos nós temos capacidade de sonhar. Pessoa que sonha, olha, quero ter uma casa. Como é que projeta essa casa? Desenha essa casa. Faz esse projeto dessa casa. E depois continua vendo quais são as possibilidades do seu caminho para poder chegar lá. Então, quando ele entrar nessa casa, fala assim, pronto, agora eu tenho um sonho realizado. E o sonho realizado é um sonho vivido. E o sonho vivido é um sonho que faz parte da nossa própria existência. Então aqui é muito interessante pegar nessa perspectiva, já que você está aí com o simbolismo aí de Walt Disney, que é, no Até no fundo meu aqui é tua castelo, você falou imagem. de casa, eu já estou no castelo. Vamos, Edmar. Exato. Então é muito interessante essa imagem que você está passar, que ok, vale a pena com todas as loucuras que nós somos e estamos, né, vale a pena sonhar. Porque Nós sabemos. Vamos, Edmar. é, os loucos vivem, né? Então, essa é, mesmo que seja por um momento, mas esse momento de loucura é eterno. E se nós soubermos puxar essa energia, essa emoção, essa sensação desse momento, nós realizamos coisas. E você é prova disso, como nós já falamos várias vezes, né? Eu tenho mania de dizer que, olha, a Ana quer um palco para subir.
e ninguém dá um palco para ela, ela mesma constrói o palco, chama pessoas, convida pessoas e está lá no palco a brilhar. Então esse é o papel que é diferente de muitas pessoas que desejam o palco, desejam subir o palco e está à espera que o outro convide para colocar o tapete vermelho, para subir no palco e ser convidado por ali. Quem somos nós para isso, né? Então, a ação passa por aí. Se eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. Faço e mostro, olha, é assim que faço. Por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, mas quando se torna real, olha, dá aquela vontadezinha de dizer, valeu a pena, não é Exato. isso? Eu acho interessante para quem está assistindo aqui, porque eu e Edmar, a gente temos nós aqui nas lives e temos nós nos bastidores. E nos Sim. bastidores tudo acontece. Aí eu digo, Edmar, será que vai? Vai, mulher, vai. E já teve horas da gente sentar e dizer assim, ai, será que é para ser? Né? Mas a espiritualidade vai. Vocês vão. Você juntou os dois malucos um do lado do outro e as coisas vão acontecendo. E quando a gente menos vê, menos não, né? Depois dá uns, Uhum. não Uns é? trancos A e coisa barrancos, mas é acontece, importante. não é? E é muito mágico ter pessoas assim como você na minha vida que acreditam nesse sonho, né? De trazer a consciência. Não é de trazer a consciência porque vai botar a gente num espaço de muito glamour. Mas diz assim, ó, é possível ter uma vida mais consciente, é possível acessar um nível mais leve de vida, é possível você se redescobrir, né? Que Edmar faz tão brilhantemente nos workshops, e no caso do Mar da Consciência, ele tem, se escalou, disse, bora, vamos, mulher, cuida, vamos andar, vamos avançar por esse mundo aqui, ó, de meu Deus, né? Então, assim, eu sou muito grata, porque você sonhar sozinho é desafiador, mas sonhar com mais pessoas, aquilo já se torna mais leve. Ah, você falou, ok, sonhar sozinho, e eu posso até, antes de falar de sonhar sozinho, o próprio Walt Disney também diz uma outra frase, aliás, tem centenas de frases, mas uma delas é o seguinte, todos os seus sonhos, elas podem se tornar, elas só se tornam realidade se você tiver coragem de persegui-las. Sim, Então, antes do sonho ser real, tem essa questão da coragem dentro de nós. Aí vem as dúvidas, vem os desafios, vem as questões, né, se realmente está certo ou errado, se eu estou fazendo bem, whatever, para não dizer outra palavra, né, ligar o botãozinho, né, e dizer, olha, deixa para lá tudo isso e seguir em frente, bora para frente. Que quem tiver, que quando nós estamos em movimento, e quem tiver no mesmo nível de consciencial, vai dar as mãos para nós e vai seguir junto. Mas aqueles que ainda não tiverem nesse nível de consciência, muitas das vezes vai dar as mãos, vai ficar um passo para trás, e se a gente não tiver muita atenção, essa mão que está com um passo para trás está nos puxando para baixo. Depois vai acabar se tornar assim, um peso, vai acabar se tornar assim, alguma coisa ok. E depois chega difícil decisão que nós temos que tomar, largar essa mão. Largar e falar assim, olha, então continue na sua caminhada, continue na sua consciência, que eu vou seguir o meu objetivo, e se quiser, quando estiver pronto, tocar. Mas tocar não no mesmo ponto de onde eu te deixei, já tocar num ponto que eu já estou com outro nível de consciência, só que vai também avançar essa consciência. E quando estiver todos no mesmo patamar, aí é que está. Quando exatamente essa caminhada, dois caminharem juntos, de mãos dadas, não significa um peso para o outro, é exatamente o contrário. Tem que ser leve, tem que ser uma partilha, as mãos têm que estar no mesmo nível para essa leveza se torne força para cada um fazer a sua caminhada também individual. Então, o cuidado que nós temos ter, muitas das vezes, é que muitas das vezes nós temos que puxar o outro. E com o processo ao contrário, não permitir que o outro também não nos puxem. Porque senão é eu que estou projetando os meus sonhos no lugar dele. É eu que estou idealizando, estou projetando as minhas frustrações no lugar dele. É eu que estou colocando as minhas forças para ele me carregar. Então, nessas duas versões, então é importante nós termos essa consciência. Agora, é difícil largar as mãos, né, daqueles que não estão no mesmo nível que nós, na mesma proposta, na mesma caminhada. Mas às vezes é necessário para que essa pessoa pare no tempo dela, pare no momento de consciência dela e fale assim, ok. E olhar para frente, será que é esse caminho que ela quer seguir? Ou será que ela quer continuar a ficar ali
a rodopiar, né? Como um cão que está tentando morder o próprio rabo, né? Então, o que é interessante, muitas das vezes é preciso nós termos essa consciência. E quando nós falamos nessa consciência, essa trajetória dos nossos 14 aos 49 anos, né, que nós temos que passar por vários tipos de experiências de vida, e muitas das coisas nós temos que deixar, ok, valeu a pena, tudo, ótimo, mas a coisa que eu tenho que deixar para trás é seguir para frente. O próprio Cristo disse, né, se quiser seguir em frente, é preciso deixar o nosso velho eu, nossos velhos padrões, as nossas velhas crenças para trás e seguir em frente. Exato, Edmar, porque o que é que a gente observa, né? Quando a gente se entrega mesmo, se entrega e se integra nesse movimento, Sim. é como se tivesse passado um óleo na gente. Eu Uhum. vejo a minha metáfora, viu? É como se passasse um óleo em nós. E aqueles que vêm com a gente, não necessariamente eles precisam estar agarrados, eles vêm juntos, certo? Como, por exemplo, Uhum. eu e Edmar, vou botar sempre o exemplo eu e Edmar. A gente não está agarrado, mas a gente está junto. Chamou, estamos juntos. E muitas vezes a gente, por uma dependência emocional, por um apego, por um laço familiar, são muitos os gatilhos. Dariam 3 lives. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente está apegado a pessoas amadas, queridas. Nenhuma deixaram de ser queridas. Nenhuma, não tem nada a ver. Mas o caminho é nosso. Então, puxando algumas das entrevistas que eu fiz, que isso só traz mais certeza para mim, eu acho que quando eu entrevisto alguém, aquilo traz aquilo para mim, é que a espiritualidade ela é muito rápida. Vamos, não vamos, fica. Vamos, não vamos, fica. Mas como, né? Edmar, faz aí o site de Edmar. Ana Paula, como, Ana? Porque é a espiritualidade que diz assim, vai. E às vezes as pessoas ficam, eu não sei, eu vou ver, eu vou o tempo, vou ver o cabelo, vou ver a maquiagem, vou ver a mala. Passou. Não é? Todas as pessoas hoje, cada vez está mais rápido. Não é isso, Edmar? Tanto é que Edmar estava em Recife. Vê como é ligeiro. Recife, Goiânia, São Paulo, Paris, Portugal. Por quê? Porque a expansão da consciência também fala sobre expandir seus limites geográficos. É como se não, ele está desdobrado em espírito e em corpo também. Porque o planeta está demandando da gente muita velocidade. Eu digo assim, se é para resolver, vamos resolver hoje. Porque amanhã eu não sei onde é que vão me chamar. E as pessoas ficam, semana que vem a gente faz. Daqui a 2 horas a gente resolve. É desse jeito, Ana. Já vi isso na pele muitas vezes. É muito rápido. E cada vez, eu vou dizer aqui, preste bem atenção quem está ouvindo aqui hoje. E Edmar, se eu estiver falando loucura, ele vai dizer, estás louca, mulher. Porque ele tem moral para dizer isso. Se você tiver um insight hoje, Jesus disse ajudas, o que tem de fazer, faze logo. Não quer dizer sobre traição, é sobre ação. Faz logo. Teve um insight, liga para a pessoa. Teve uma ideia, se movimenta. Não fica pensando. Porque isso também vai demandar da sua velocidade até de elevação espiritual. Porque senão o projeto divino, o projeto superior, ele vai escolher outro. Quer não, filho? Peraí, vamos para outro. Outro vai fazer. Não é sobre Edmar, não é sobre Ana Paula, não é sobre Rose, não é sobre, cadê? Maria do Carmo, quem está aqui? É sobre um plano maior. E a gente executou, a gente faz parte do time. Tu vai jogar hoje? Estás a fim de entrar em campo? Vai. Tu não tá, não? Fica sentado lá. Até você se escalar. Agora a pessoa quer jogar e quer olhar pro time que tá sentado, meu filho, não vai jogar, né? Vai, Edmar, continua. Não é isso. Quando você falou aí da espiritualidade, né, então é importante também nós temos que o conceito espiritual, ou o conceito de espiritualidade, somos todos nós. Nós todos somos espíritos, ponto. Todas as matérias que nós podemos tocar, que ela está numa consciência vibratória, né? São todas elas têm uma essência divina, todas elas têm essa consciência. E quando nós falamos de espiritualidade, parece mais uma vez nós estamos elegendo, né, aquele Deus velho de barba branca, aquele ser consciencial, iluminado, que está lá em cima, a nos dar ferramentas para nós seguir. Ótimo, perfeito, depende da crença. Mas é importante nós termos percepção do que é. Tudo que nós vibramos dentro de nós, reverbera fora. Então, é importante nós trabalharmos dentro de nós essa questão da espiritualidade. Não, eu sou um espírito, você é o espírito, todos nós estamos nessa dimensão e pertencemos a essa espiritualidade. Ou seja, nós somos espíritos ou essa espiritualidade. Agora, estamos nesses corpos para
vibrar esse movimento para que que possa ter a oportunidade de fazer isso acontecer. Então, quando nós vibramos dentro de nós, aí significa que lá fora, aquilo que está dentro de nós está reverberando lá fora, está vibrando lá fora. Agora, se não está do nosso jeito, significa que lá dentro também está a vibrar. Numa menor escala consciente, que nós não conseguimos ainda olhar para nós dentro com toda a sinceridade consciencial. E quando nós falamos, ok, o que está por fora de mim? O que está reverberar aqui? O que eu estou vendo? O que está errado? Então, na verdade, se eu tiver sempre olhar para fora, não tiver fazer desse caminho interior, olhar para o eu espiritual, não para a espiritualidade para me trazer respostas, e se eu não olhar para esse eu espiritual, eu vou continuar ainda cego e atraindo muitos lixos tóxicos à nossa volta. Seja ele físico, seja ele pessoas, seja eles ideias falsas, né? Eu falo ideias falsas é porque a gente só está projetando para consumir as nossas carências. Então é importante quando você fala aí da espiritualidade, ok, a espiritualidade está nos apoiar. Não, eles não estão para nos apoiar. É importante nós pensarmos nisso. Eles estão, ou seja, tudo que vibra dentro de nós está a vibrar fora. E essa vibração de fora vem porque está em consonância, está dentro, tá no mesmo patamar, está no mesmo nível de consciência. Nós ajudamos aquilo que nós entendemos como espiritualidade e eles também nos ajudam também. Então há uma troca. Não há aqui um pedido de ajuda, eles me dão e agora, olha, segue para frente. Então, se eu entender essa sincronia da vida, que a minha frequência, o que eu estou focado, o que eu quero da minha vida, e perceber que eu posso vibrar, lá fora essa onda vai. Ou seja, é um impacto, né? Nós jogamos uma pedra num lago, a onda vai gerando. Ela vai, mas ela também volta, mas ela volta no mesmo nível de consciência que nós estamos a provocá-la. Então, a espiritualidade, que eu posso dizer que nós podemos sempre falar, espiritualidade somos nós. Nós temos que parar com essa mania de dizer que eles estão lá no outro patamar, numa outra dimensão. Né? Somos nós, e nós pertencemos, ou seja, todo dia, quando nós vamos dormir, porque ainda necessitamos de dormir, nós estamos nesse universo cósmico pertencendo a essa espiritualidade que somos nós. Agora, quando nós acordamos, pai, estive lá na dimensão X, A, B, C, D, e parece que é tão distante. É distante porque nós estamos focados aqui ainda, nesse processo de aprendizagem que nós precisamos nos libertar, e para depois ter essa consciência, eu sou espírito, eu sou espiritualidade, eu sou alma, eu sou energia, em tudo, em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Muito bem. Já me desdobrei aqui só nessa fala de Edmar, já larguei meu corpinho. Mas é isso mesmo. Faz todo sentido. É muito mais consciente isso, né? A gente é o todo, faz parte do todo, né? Ô Edmar, e vamos falar sobre a data de hoje. Porque Edmar disse, vamos fazer essa live no dia 11, né? Às 11h11. Porque Edmar fez todo um cálculo que a gente fez lá no dia 30, não foi o 31? Sim, 31. Parece que foi ontem, eu ia falar isso. Como passou rápido? Yeah. Quando nós falamos do dia 31 de dezembro, nós estávamos com a energia, podemos dizer, 4, né, 3 e 8. Então, essa era a energia vibracional que estava aberta, propícia para o ano de 2025, para as pessoas fazerem, ok, qual é o seu nível de consciência que vocês têm agora, nesse exatamente 31 de 12 de 2024? Que consciência, o que você deseja? Mesmo que o seu desejo seja inconsciente, mesmo que o seu desejo seja consciente. Então, essa consciência vai se projetar para um novo ciclo, que é o ciclo de 2025, que é, ok, então tudo aquilo que você deseja, consciente e inconsciente, vai ser transformado. Vai ser, alguns entendem como perda, alguns entendem como ganha, alguns entendem como uma dor, né? Ou seja, como está encerrando um ciclo, mas na verdade tu está fazendo um processo de transformação, como o casulo para a borboleta. Se eu quiser olhar a gravidade, a força que o casulo tem ali sobre a essência da borboleta, e quiser perpetuar, muitas das vezes nessa força, significa que eu estou a perpetuar na resistência, na dor.
Quanto maior a resistência, maior dor nós provocamos, maior atrito provocamos em nós. Então, quando eu perceber que tudo está sendo um processo natural, do casulo sai para essa borboleta, e essa borboleta parece que tem algo mais leve, algo mais... Está caminhando. Né? A gente sabe que o ciclo da borboleta, coisa que poucas pessoas pensam, é que o ciclo de vida da borboleta é pouco. Mas a gente vê a borboleta sair do casulo, ela caminha, voa, só que depois a gente não viu para onde ela voa mais. Depois ela vai transcender, né, vai desencarnar, ou seja, o que for, não é? Então, nesse sentido, e nós perdemos esse rastro, mas essa consciência dessa borboleta não perdeu o rastro, ela está fazendo a tua trajetória, a tua caminhada. Então, para esse ano de 2025, então foi ano mesmo de transformação, não é fim de ciclo. Podemos dizer que se eu tiver consciente é o que eu quero transformar. Ainda nesse ano, mês 10, mês 11, mês 12, ainda tem possibilidade de falar o que eu ainda tenho para que eu possa transformar na minha vida. Seja no aspecto físico, né, financeiro, qualquer área da nossa vida, o aspecto emocional, o aspecto psicológico, o aspecto espiritual, nós já estamos a transformar independente queremos ou não. Porque se eu vibro cá dentro de mim, né, se eu tenho essa essência, então automaticamente eu estou fazendo essa transformação, essa mudança e essa caminhada para a nossa pátria, essa pátria espiritual. Então, 2000 e essa energia, quando eu propus para hoje, né, hoje, se o dia em si pode ser uma energia mestre ou energia dual, e fazendo uma ponte para amanhã, né, então amanhã, por exemplo, seria saindo de hoje, né, ou seja, dessa matéria, do plano, dessa dualidade que nós vivemos, e é importante nós pensarmos a questão hoje, que tipo de dualidade que eu vivo, que vive dentro de mim? Né? O que eu nego, o que eu aceito, o que eu estou disposto a negar, o que eu estou disposto a aceitar. Então, hoje, nós podemos fazer essa reflexão e pensar que amanhã nós poderíamos estar um bocadinho mais libertos dessa dualidade. Então, se tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, e amanhã eu acordar os meus sonhos, onde eles estão? Quais são as gavetas que eu coloquei os meus sonhos? Quais são as gavetas que eu posso abrir, né? Ou seja, sair desse plano dimensional duplo e passar para o trino, para a gente atingir aqui a nossa espiritualidade, como muitos dizem por aí. Ou seja, para eu tornar o eu espírito em todas as dimensões, nessa e em qualquer lugar. E quando nós falamos de desdobramento, falamos isso, né? Ou seja, a nossa mente está desdobrada o tempo todo. Está no passado e está no futuro. E muitas das vezes temos dificuldade de manter nossa mente no presente. E o nosso desafio é esse, é manter a nossa mente no presente em todas as dimensões, em todos os tempos. Seja passado, presente e futuro. Que esse é o nosso desafio que nós temos que fazer para transformar e realizar aquilo que nós desejamos. Até bugou aqui, porque eu fiquei pensando, como é que a Ana Paula vai ficar presente nesse presente e nas outras realidades? Que eu fiquei passando, né? Se eu estou pensando em outra realidade, quem está na outra realidade também está pensando na outra realidade, que está pensando na outra, na outra, na outra. Olha só, me desdobrei. Sim, é isso Edmar, mesmo, né? Sim. vamos fazer um exercício? Tu sabe que eu não deixo tu ir embora sem fazer um exercício, sem Ai, deixar um valha-me Deus. presente pra A gente. Ana e os exercícios. Ah, porque o povo gosta, a gente abre um... É presente, Dia das Crianças. A minha criança quer presente. Ok. Então eu posso fazer um exercício simples que talvez nós já fizemos aqui e eu já faço em boa parte dos workshops e boas partes quando nós abrimos uma reunião mediúnica ou palestra. E as pessoas, mas por que você faz esse exercício? No fundo, a nossa memória tem vibração. Quando nós lembramos ou pensamos em algo, significa que lá tem um quanto energético. E esse quanto energético é tão real que está fora do tempo e fora do espaço. Ok? Podemos fazer isso? Vamos. Ó, Agora, o Marcelino, muito bem. ideal Ó, mas antes de a gente fazer exercício, que depois ele vai ficar tudo desdobrado, vou deixar o convite aqui. Dia vinte e diz, cinco do 10 do 25. Estaremos no YouTube com Edmar e muitos outros, né? São 12 horas de live. Vai ser um sábado, tá? Eu ia fazer pela madrugada, mas eu achei que o povo ia sair, me deixar, sabe? Aí vamos começar vou das deixar 8 da sozinho. manhã às 8 da noite. Vão ser 12 horas falando sobre prosperidade global.
não só do globo, mas de global de uma forma sistêmica. Prosperidade espiritual, energética, mental, emocional, financeira. E Edmar será um dos participantes. E o bom é que eu volto e ele faz: o que é que eu estou fazendo nesse cartaz? Se você está. Pois é, às vezes você me coloca no carro, mas eu estou fazendo o que aí? Oh, meu Deus do céu, mas tudo bem. O que é que eu estou fazendo Vamos, aí? Eu segue, digo: você está. Você, a gente dá um como jeito. diz o Você Joaquim, né? Segue o fluxo, bora. Segue segue a o onda do flow. mar. Seguir a onda do Exatamente. mar, não é nada. Ok, Edmar, então meu vamos. objetivo aqui não é desdobrar, é exatamente trazer consciência de como nós estamos. Não é que nós somos ainda. Então eu ia pedir aqui para vocês agora, eu gosto sempre de fazer esse exercício e vou explicar já por quê. Na verdade, quando nós sintonizamos as nossas memórias, significa que nós estamos aqui buscar uma frequência. Então, nosso pensamento é frequência, e aquilo que vem através do pensamento, seja imagens, sensações, palavras, elas então ali podem mostrar um nível enquanto energético ou vibracional. Então, e quando nossa mente e as nossas mentes estão a caminhar para isso, significa que está mostrando aqui um nível de consciência que, somando esses pensamentos juntos, essas mentes juntas, então vai criar um bloco energético, um bloco vibracional, e depende daquilo que nós impulsionamos, da nossa intenção, é que vai conseguir realizar. Agora, por que eu falo que depende? Muitas das vezes nós acordamos, fazemos, trabalhamos o dia todo, tem um pensamento, tem um desejo. Ele está lá, nós lançamos para o universo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e esse pensamento não veio de volta. Mas um dia, fora desse tempo que nós desejamos, através da nossa ansiedade, esse pensamento volta. Volta para poder, olha, estou te devolvendo aquilo que você solicitou. Ou seja, aquilo que você vibrou dentro de você está a voltar. Aí muitas das vezes a gente já está na outra onda e aquele pensamento, aquela ideia, aquele desejo vem e a gente nem sente mais. Agora, já é tarde. Né? Ah, Ou, então, ou às vezes nem temos noção que ele vem. Então eu falo, agora já estou na outra, estou em outro capítulo da novela e não nesse. Ok, bora lá. Então eu ia pedir. Edmar, eu te amo, Edmar. Juro por Deus, porque tu faz, tu lê minha mente. Tu lê minha Ok, mente. então vamos. Não é meu, não, é do campo. Bora, tira de mim. Bora, é assim mesmo. É nossos pensamentos e memórias, né? Quando nós pensamos, provoca. Então eu ia pedir para vocês o seguinte: quem ainda teve a oportunidade de dormir antes dessa live, então provavelmente está acordado, acho eu, né? Então eu ia pedir para você, eu vou pedir para vocês o seguinte: pensar qual foi o primeiro pensamento ou o que que você viu quando acordou hoje? O teto, as paredes, ou a pessoa ao lado, ou se você dormiu sozinho. Qual foi a primeira visão que chegou físico até ti? Né? Ou seja, então tenta buscar pela sua memória isso, no seu quarto, na sua cama, onde você dormiu hoje, quando você abriu os olhos, eu já não lembro. Não lembra? Pode não lembrar agora, mas está registrado na sua memória. Então, o que que você viu pela primeira vez hoje, quando abriu os olhos? A partir daí, agora, o teu pensamento, quais foram, ou qual foi o seu primeiro pensamento hoje? Vou acordar, vou lavar os dentes, vou fazer higiene pessoal, vou fazer isso, blá, 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 e pronto. Então, qual foi o seu primeiro pensamento? Ah, foram tantos que eu nem consigo chegar lá. Com certeza, esse primeiro pensamento está lá e está registrado na sua memória. Então, faz esse exercício, vai pensando conscientemente, ok, o que que eu pensei? Foram tantos. Agora escolhe um desses pensamentos, mesmo que agora você acha que não tem nenhum pensamento para poder escolher. Então tem outro processo que é fundamental, qual a sensação, qual a emoção que esse pensamento te deu e como você estava. Estava triste, alegre, ansioso, em paz, sereno, estava preocupado. Então nesse conjunto de 4 coisas, então começa a analisar como se você olhasse agora, você ao acordar. De onde você está agora? Olha, você na sua cama, você no seu espaço quando estava acordando, você analisando o seu pensamento, você analisando as suas emoções ou as suas sensações. Analisa isso.
Dá alguns segundos para você pensar nisso. É como se você fosse agora o observador de você próprio. Observe você. Você é essa extensão que você acordou hoje conscientemente. Ele só está num tempo que você acha que é no passado, mas ele está no presente. E esse presente está a reverberar dentro de você agora. Tudo que você sente agora, nesse momento, também tem consequência ou é sequência daquilo que você estava hoje de manhã. Então, o salto que nós estamos a pedir aqui é pensar quando acordou, pensar como estava, qual a sensação e como você se sentia naquele momento. Então, você está fazendo uma conexão do seu passado, no dito tempo, com esse presente que você está agora. Agora, se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa quando você acordou, o que é que você mudaria? Se você tivesse a oportunidade de continuar, o que é que você continuaria? O mental, nós jogamos essa pergunta, nossas questões para o universo ou no campo vibracional. Então, eu não tenho que se preocupar agora, neste momento, que a resposta tem que vir consciente. Se eu começar a sentir no meu corpo, sentir no corpo emocional, sentir no corpo psicológico e no corpo espiritual, todas essas respostas vêm a partir do desejo que eu fizer agora. Eu quero transformar, quero modificar, quero canalizar aquilo que só me faz bem. Que aquilo que me faz mal ainda, ou eu não estou capacitado ainda para compreender que é um processo de aprendizagem, ou eu estou ainda lutando com ele, dando murro em ponta de faca. Então, a partir do momento que eu tenho esses dois níveis de consciência, se eu estou muito resistente a lutar contra esse pensamento, contra essa emoção, mais difícil, mais dolorosa ficará. Agora, se eu entender que, olha, ok, se eu não compreendi, se eu não entendi, o meu campo, a minha memória, os meus corpos vai entrar em sintonia, corpo físico, psicológico, emocional e espiritual, vai entrar em harmonia, em sintonia, para que a compreensão e a aceitação venham no momento certo. Porque aí eu posso dizer, eu aprendi, e quando eu aprendo, eu não preciso de repetir. Então essa é a consciência, não precisamos desdobrar, meditar e buscar iluminar-se. O nosso pensamento tem essa capacidade de eu ir atravessar qualquer barreira do tempo. Agora eu tenho que estar consciente nele. Tenho que trazer essa consciência de quando eu acordei. E o que eu fiz de lá até agora. E aquilo que eu simplesmente fui padronizando, repetindo aquilo que nem eu tenho consciência. Agora, se eu tenho consciência, é o que eu posso mudar. O que eu quero transformar. E o que eu quero, o que eu desejo profundamente daqui para frente. Então, universo, eu estou capacitado para transformar e seguir o fluxo. Esse é o desafio que eu faço para todos nós. Para deixar o povo calado e não meditado, né, Ana? Então, até eu fiquei. E olha que pra você não colocar calada, eu só Edmar. Ok. Maravilhoso, maravilhoso. E é um exercício aparentemente simples. Se Sim, colocar como observador, né? exato. É isso o objetivo da nossa vida, é colocar nós observarmos a nossa própria consciência, é estar consciente da nossa consciência. Hum, Parece Ok? fácil. Parece. Edmar, vá curtir. Vai hoje para Portugal? Ainda ficarás em Paris hoje? Vou ficar ainda de Paris, ainda. Coisa chata. É Coisa horrível. Mas amanhã já tem saudade da minha casa e do meu povo. do teu povo. Mas amanhã tu tá lá. Estarei sim, com certeza. Estará lá. Em Tavira? Exatamente. Olha, muito Saudades. obrigado. Obrigado a Obrigada a todos. você. Perdão as palavras ou a seca que eu dei em vocês para ouvir o blá blá blá. Não, eu amei. Foi maravilhoso, Edmar. Obrigada a todo mundo que esteve aqui, não é? Obrigada à espiritualidade, a esse trabalho do Edmar, né? Que ancora uma egrégora muito forte. Todo mundo que está aqui. Tem muita gente que não pôde assistir, mas eu vou assistir depois, Edmar. Agora já tem um fã-clube nosso no Brasil, né? O povo do Recife ama esse
esse cara, Goiânia e tudo mais, né? E vamos. Você não está atrasada, Carlinha. Você chegou na hora certa, viu? E tem como assistir, a tecnologia nos apoia. Você tem como assistir novamente e mandar para aquela pessoa que você acha que vai ser contribuição. Edmar, gratidão. Que horas são em Paris agora? Agora são 3 e qualquer coisa, quase 4. Não, Ou 4 menina, e qualquer mais. coisa. 4 e qualquer Yeah. coisa. Meus horários aqui estão com o horário de Portugal ainda, no Edmar, telemóvel e no computador. gratidão. Olha, muito Gratidão. obrigado. Até breve. Até São mais, viu? 17h14. Obrigada, Alguém está Carlinha. respondendo. Um ótimo final de semana. Feliz Dia das Crianças e alimente sua criança, de alguma forma. Isso. É Né? isso mesmo. Deixa, não é despertar sua criança já está lá. Deixa que Já. ela flua. Dá um oi Deixa para que ela. ela cresça dentro do seu corpo, que toda possa ver você como uma criança eterna. Exatamente. Um beijo, viu? Obrigado. Até breve. Um Adeus. Tchau, beijo. tchau. Tchau. Tchau.